Bem, meus queridos e minhas queridas dos nonos anos do Carlos Gereissage, estamos aqui de volta após esse descanso que vocês tiveram nas férias, né? E vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje começamos com equações do segundo grau, definitivamente, né? Porque nós já tivemos uma pequena parte antes das férias. E vamos começar, pessoal, aqui logo com a parte histórica. Galileu Galilei, que era um italiano, um astrônomo, também era filósofo, matemático, físico. Ele que deu, assim, vamos dizer, a iniciação do uso da equação do segundo grau. Era ele que estava debaixo de uma árvore e que caiu uma fruta. Eu não vou dizer qual é a árvore nem a fruta, porque muitos dizem que era laranjeira, outros macieira. Então, vamos dizer uma árvore. E ele viu e achou interessante aquela queda da fruta. E a partir da sua curiosidade pela queda daquela fruta, ele começou a fazer experimentos. Nesses experimentos, ele chegou a uma conclusão de que na queda dos objetos, você sabe que existe a gravidade da Terra, na queda dos objetos, eles caem ou têm a mesma aceleração e caem ao mesmo tempo, independente do seu peso. E isso no vácuo, quer dizer, na ausência do ar. Então, um dos experimentos que ele fez foi subir na torre de Pisa, né? E fez uma queda de duas esferas de chumbo. Antes que eu esqueça, quem não está com o seu livro aí em mãos, dê-se uma pausazinha agora na aula, pegue o seu livro e abra na página 86 para vocês fazerem o acompanhamento, porque é interessante que você acompanhe e fica muito mais fácil de fazer o seu entendimento. Mesmo porque alguns exemplos que eu vou dar aqui, que foram dados por eles e que tem no livro, eu vou alterar apenas alguns valores para poder facilitar mais o cálculo, mas é a mesma coisa do que está no livro. Então, já deram a pausazinha, já estão com o livro em mãos, agora façam o acompanhamento, página 86. Então, esse experimento que ele fez de soltar dois objetos de chumbo da torre de Pisa, né? Tem até a foto aí na página 86, lado direito. Tem aí uma foto, mais ou menos uma torre inclinada, que eu quis fazer aqui mais ou menos. Está quase idêntico ao que está aí no livro, né? Como vocês estão vendo aqui. Mas pelo menos está dando uma ideia de como ele fez esse experimento. Aí você fica pensando no que eu acabei dizendo, da conclusão que o Galileu Galilei tirou. Como é que dois corpos, por exemplo, um elefante e uma formiga, como é que eles vão ser soltos numa certa altura e cair no chão ao mesmo tempo? Então a confirmação dele, a conclusão. Vamos ver aqui se dá para fazer mais ou menos aqui para vocês verem. Eu tenho uma folha de papel aqui e um pincel. Se eu soltar esses dois aqui, na parte conclusiva que ele diz que isso aconteceria na ausência do ar, então no vácuo. Então se eu soltar esses dois objetos, deu para perceber aí, até porque a folha ficou mais ou menos parada. Então, a conclusão aqui é que o pincel caiu muito mais rápido que a folha. Agora, se eu pegar essa folha de papel, amassar o máximo que eu puder, prestem bem atenção aí no vídeo, vou botar mais alto um pouquinho para vocês verem o itinerário dos dois. Então, colocando aqui nessa altura, soltando os dois, vocês já perceberam que já vieram praticamente iguais. Agora, nesse experimento que eu fiz, amassei a folha de papel. Para esse papel cair mais rápido do que a primeira vez, eu aumentei o peso do papel, eu aumentei a massa, o volume, alguma coisa do papel. O que eu fiz foi diminuir o volume, quer dizer, apertei aqui e diminuir a interferência do ar no papel. Então, se o papel está sofrendo menos interferência do ar, ele já desce mais rápido. Então essa é a conclusão do Galileu Galilei.
que se não existir a interferência do ar, os corpos caem juntos ao mesmo tempo. Então foi essa experiência que ele fez na Torre de Pisa. Soltou dois objetos ao mesmo tempo, vamos supor um de 10 kg e um de 1 kg, né? Só para... Então quando ele soltou, como os dois objetos não sofriam muito a interferência do ar, o menor, é claro, sofre mais porque ele já é mais leve, mas os dois chegaram ao chão ao mesmo tempo. No momento lá em que esse ar não estava muito grande, o vento, no popular, o vento não estava muito forte. Então a partir daí, ele começou a fazer experimentos e ir criando fórmulas. Você sabe, para chegar a um resultado matemático, tem que ser criado fórmulas. Então, o que ele já sabia é que a aceleração da gravidade, era de, representado pelo um G, e é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que é isso? Na queda de um corpo, ele vai acelerando com uma velocidade de 9,8 metros por segundo a cada segundo. É por isso que o segundo é ao quadrado. Então ele desce com 9,8 metros por segundo a cada segundo. Então isso vem aumentando. Só que nós vamos aqui, com o experimento que ele colocou, e chegou a uma conclusão desta forma, que ela está de uma maneira resumida, que vocês vão usá-la completa, essa forma completa, no primeiro ano do ensino médio, em física. Então aqui vamos fazer um arredondamento, para não ficar muito distante, para 10 metros por segundo ao quadrado, mesmo porque esse 9,8 metros por segundo é a nível do mar, Então se você está num lugar com bastante altitude, ela já pode variar, ou em um lugar abaixo do nível do mar, também ele pode sofrer essa alteração. Então, para a gente fazer cálculos matemáticos, a gente pode arredondar, na própria física a gente faz isso, arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, que é muito próximo aqui, né? Muito próximo. Então ele chegou, tem no livro de vocês aí, no meio desse textozinho dele aí, da página 86, essa fórmula aqui, que é 1/2 vezes G, que é exatamente a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, que é igual a D, que representa a distância. A distância, nesse caso aqui a distância, como é uma queda dos corpos, a distância é a altura. Lá do solo até o ponto em que o objeto começou a cair. Então essa distância, que na física vocês vão ver, que é o espaço final menos o que é o contrário. Espaço final menos o espaço inicial. Quer dizer, espaço final menos o espaço inicial, de onde você começou até aqui, você vai descobrir a distância. Nesse caso aqui, a altura. A distância é essa. Inclusive, desta forma, brevemente vocês terão acesso a ela, é representada desse jeito. Espaço final é igual espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais, é onde entra isso aqui, 1/2 da aceleração da gravidade vezes o t ao quadrado. Então, no exemplo aí, por isso que ele resumiu a fórmula, toda essa fórmula dessa daqui, é porque ele considera aí, vocês lendo o texto vocês vão acompanhar, ele considera que
no início da queda do corpo, não considera a velocidade, que é zero, que ele está soltando o objeto, eu vou soltar isso aqui, qual é a velocidade dele se ele está aqui? Zero. E o espaço inicial também é zero. Se ele começou aqui, qual é o espaço inicial? Zero. Então aqui essa forma ficaria o quê? Que o espaço final, que eu posso chamar da distância, é igual zero mais velocidade inicial, 0t, mais 1 meio de gt ao quadrado. Que é zero, aqui é zero, fica distância é igual 1 meio de gt ao quadrado. Apenas investir o d para cá, né? Ficou a mesma coisa. Então essa forma que está no livro de vocês, na página 86, é o resumo de tudo isso aqui. Por quê? Porque ele está, vou repetir, considerando a velocidade inicial, que é zero, está soltando aqui, está soltando o objeto, e lógico que sua velocidade é zero, o seu espaço também é zero, então não precisa só substituir pelo zero aqui, usa logo a forma direta. É como se eu jogar um objeto para cima, qualquer objeto, pode ser até uma bala de um tiro, para cima, ela sobe. Quando chega na sua altura, ela não vai ter que voltar, a gravidade não traz. Quando ela chega lá, ela para. Então a velocidade dela lá é zero. E a queda dela de lá para cá começa do espaço zero. Então se eu soltar o objeto aqui do espaço inicial e de uma velocidade zero, eu tenho isso aqui. E no exemplo que ele deu aí no livro, que dá para você fazer o cálculo utilizando essa forma aqui, mas só que ele utilizou a aceleração da gravidade 9,8 e diz aí no livro uma distância de, uma altura, aliás, a distância aqui no caso é a altura, de 35 metros. Vamos colocar 10 aqui e 45 metros para ficar um cálculo mais exato. Então se a parte aqui, a altura, 45 metros, e usando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, podemos fazer assim. Qual é a distância? 45. Vamos fazer do jeito que está na forma do livro. 1 meio vezes gt ao quadrado igual a d. Agora substituindo, se eu tenho 1 meio de aceleração da gravidade, vamos usar 10 t ao quadrado igual o d, que é 45. Pronto, substituir agora algumas variáveis que eu já tenho o seu valor, que é a gravidade e a distância. As perguntas que ele faz aí, os questionamentos que ele faz aí no livro. O primeiro, a equação dada possui alguma incógnita? Então aí, qual é a incógnita que ficou aqui? Vou repetir bem grande aqui. 1 meio de 10t ao quadrado igual a 45. Qual foi a incógnita que ficou aí? O t. O t. E essa incógnita está elevada ao quadrado. Outro questionamento. Comparando a equação dada com a equação do primeiro grau, qual a diferença você consegue notar entre eles? Pronto, isso aí é exatamente a parte conclusiva para você já entender o que é a equação do segundo grau. Então, do primeiro grau para o segundo grau, qual é a conclusão que nós temos aqui da diferenciação? Que a incógnita, eu até falei no começo, mas que a incógnita está elevada ao quadrado. Então, se a incógnita está elevada ao quadrado, já está caracterizada a equação do segundo grau. O outro questionamento. Segundo a equação, aproximadamente quanto tempo levará para o corpo cair de uma altura de, ele colocou aí 35 metros, eu coloquei 45. Então, vamos ver o tempo que vai cair. Na hora que soltou esse objeto de uma altura de 45 metros, considerando a velocidade zero, que ele está
parado, e considerando o espaço inicial zero, que é onde vai iniciar a queda, nós vamos descobrir o tempo que ele vai levar até ele chegar ao solo. Pronto, vamos ler assim, de uma maneira mais prática, para não fazer esse. Eu gosto sempre de chamar assim. 1 meio vezes 10, eu chamo a metade de 10. Então, 1 meio vezes 10, a metade de 10. Fica como? 5t ao quadrado igual a 45. Então, a metade de 10 é 5. Se quiser fazer o cálculo, 1 vezes 10 é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Beleza. É a seu critério. Então, igual a 45. Já temos agora uma equação do segundo grau, como vocês já viram, uma introdução anteriormente, incompleta em B. Nós temos o A, que é o que vem acompanhado do T ao quadrado, e temos o C, que é o termo independente, que não está acompanhado da incógnita. Então fica o quê? T ao quadrado é igual a 45 dividido por 5. T ao quadrado é igual a 9, né? Passando a potência na forma de radical para o outro lado, temos T é igual a raiz quadrada de 9, então o T é igual a 3, já que nós estamos falando de metro por segundo ao quadrado, então o tempo é em segundo. Então, quer dizer, quando esse corpo foi abandonado, né, foi solto, a altura de 45 metros, ele chega ao solo com o tempo de 3 segundos. Tá certo? Então aqui foi a introdução dada da aula e o porquê que Galileu descobriu que para encontrar a queda dos corpos, ele tinha que encontrar através de uma equação do segundo grau. Na página 87 tem o histórico também, que é interessante que você leu, que já é as particularidades, são as particularidades de Galileu Galilei. E na página 88 tem aqui uns exemplos bastante interessantes, que você veja aí, a equação do segundo grau com uma incógnita. Diz assim: considere os polígonos que representa a área do quadrado. Vejam aí que esse quadrado da página 88, ele tem cada lado representado por x. E tem um retângulo, o quadrado aqui, cada lado é x. E tem um retângulo que um lado é x e o outro lado é 3. Então, só para ir acompanhando de acordo com o livro, o item A diz: qual é a expressão que representa a área do quadrado? Então, o item A, o que representa a área do quadrado? A área de um quadrado é o que? É lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Qual é o lado aqui? É x. Então, apenas isso. Já está representada a área desse quadrado, que tem lado x, é representado por x ao quadrado. O item B diz assim: qual é a expressão que representa a área do retângulo laranja? Só que no livro aí vocês estão vendo a cor laranja, aqui está na mesma cor, do mesmo jeito. Eu pego a base vezes a altura. A área do retângulo você encontra através da multiplicação da base vezes a altura. Então, 3 vezes x, 3x. O item C diz assim, ó: escreva a equação que representa a seguinte afirmação: o número que expressa a área do quadrado, aqui, x ao quadrado, menos o número que expressa a área do retângulo. Então, menos 3x. Ó.
já temos uma equação do segundo grau. Então veja aqui o seguinte, ele diz assim, a área do retângulo laranja é 4. Então, aqui, vou botar x menos 3x, vai ficar igual a 4, né? Igual a 4. 3x igual a 4. Então vamos lá. Descubra entre os números 2, 5, 7. Aí vocês estão vendo vários números aí. Então a equação ficou isso. X ao quadrado menos 3x igual a 4. Agora ele quer saber desses números que ele deu aí no exemplo, qual deles satisfaz a equação encontrada no item C. Eu vou pegar o certo para você encontrar. Quando não tem o conhecimento da equação do segundo grau, você vai pegar cada um desses números dados. 2, 5, 9, 6, aí tem 4, 8, tal, vários números. Só que, se eu fizer aqui com 2, por exemplo, pegar bem aqui, x ao quadrado menos 3x igual, menos 4, porque a equação do segundo grau você tem que igualar a zero, então aqui está 4, passou a ser menos 4. Então o primeiro número que ele deu, o 2, o que eu vou fazer com esse número que ele dá como sugestão, para saber se ele soluciona esse problema, se ele é a raiz desse valor. Então onde tiver x eu vou colocar o 2. 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 menos 4 igual a 0. 2 ao quadrado dá 4, menos 3 vezes 2, 6. 6 menos 4 dá 2 igual a 0. 4 menos 2, 2. 2 igual a 0. 2 é igual a 0? Claro que não. Então isso aqui já está descartado. Para não fazermos aqui, mesmo porque o tempo não ajuda, né? Todos esses números, que são 8, 9 números dados, vamos ver aqui o 4. Vamos fazer pelo 4. Ficaria 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 menos 4 igual a 0. 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4, 12. Menos 4 igual a 0. 16 menos 12 dá 4. 4 menos 4, 0. 0 igual a 0. Então, qual é o número que satisfaz essa equação? O número 4. Então, ao invés de fazer esses 9 números que tem aí, eu fiz logo com 4. Agora, vamos relembrar o que nós vimos na última aula antes da nossa série. Eu pegar esse mesmo número, menos 4, botar logo para cá, e resolvermos através das fórmulas matemáticas, certo? Para ver se realmente vai bater com esse 4. Então eu vou fazer pela forma de Bhaskara, começando pelo delta. Então, qual é o valor do A aqui? É 1. Qual é o valor do B? Menos 3. E o valor do C? Menos 4. Fazendo pelo delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, qual é o valor do B? Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Então ficaria delta igual a 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Então delta é igual a 25. Usando agora a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Fica x é igual menos da fórmula, qual é o b? Menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25, dividido por 2 vezes 1. X é igual a 3, menos com menos dá mais ou menos 5, dividido por 2. X1
Eu gostava de chamar Xirlinha e X duas linhas, mas eu tenho uma sobrinha que chama Shirley. Aí quando eu falava Xirlinha, e ela foi minha aluna, ela não gostava. Então chamava X1. Igual 3 mais 5, 8, dividido por 2, igual a 4. O outro, 3 menos 5 será menos 2, dará menos 1, o x2. Isso não satisfaz. Menos 2 por 2 dá menos 1. Então esse resultado não me satisfaz. Então o resultado 4. Tem coisado 4. Eu resolvi, através da forma de Bhaskara, somente para relembrar o que vocês já viram e vão rever daqui a pouco, através dos exemplos do companheiro Heron, né, a respeito do dentro da Bhaskara e das equações incompletas. Continuando aqui, esse aqui na página 89, acompanha aí na página 89, que tem esse desenho aqui de duas salas que estão juntas, tem um corredor e elas são do mesmo tamanho. O que é que faz com que eu chegue a essa conclusão de que elas são do mesmo tamanho? Porque o lado dessa sala é X, esse lado é X. Da mesma forma, esse aqui é X, aqui. Então são dois quadrados completamente iguais. São totalmente iguais. E tem um corredor aqui no meio, né, que tem, lógico, o mesmo comprimento das duas salas juntas e a largura de 1 metro. O que o exemplo aí do livro de vocês está pedindo? Tem o textozinho aí, mas vamos logo direto para a pergunta. Qual é a área, quer dizer, qual é a área de cada sala? A área de cada sala, qual é? Qual é a área desse daqui? Nós vimos no exemplo anterior aqui, ó. Se os 4 lados são x, então a área de cada lado é x ao quadrado. Aí diz aqui, a área do corredor é dada por 1 vezes 2x ou simplesmente 2x. Porque eu tenho cada partezinha dessa aqui, é x? Pronto, então nesse caso aqui, a área do corredor é x mais outro x, porque esse lado aqui é igual a esse lado é igual a esse. Então o corredor é a soma dos dois, do comprimento dos dois triângulos. Então aqui é igual a 2x. E ele diz aí também, a equação que expressa esse problema, considerando, é claro, a área dos dois retângulos juntos de 40 metros quadrados. Então, 40 metros quadrados. Então eu já tenho aqui a representação de uma equação do segundo grau com A, B e C. Tem o que é o A? É o número que vem acompanhado da variável ou da incógnita ao quadrado. Então isso aqui é o A. O B, o número que vem acompanhado da variável elevada a 1, quer dizer, sem ser ao quadrado. E o C é o número independente, aquele que não vem acompanhado de nenhuma variável. Então qual é a equação que resolve aqui o item C? É x ao quadrado mais 2x mais 40 igual a 0. Tá certo? Então através de um desenho que não me oferece nenhum valor de lado, né, igual apenas da área dos dois. Eu resolvo, vou procurar encontrar através de uma equação do segundo grau. Deixar essa equação para ser resolvida posteriormente. Na página 90, aqui, pessoal, fala sobre as equações completas e as equações incompletas. Nós vimos isso, não vamos entrar muito, mesmo porque essa atividade da página 90 foi a penúltima atividade antes das férias. Essa atividade são 4 questões, cada questão aqui com vários itens. Vocês olhem direitinho no livro de vocês, que com certeza vocês já
resolveram essa questão.